Carlos, trazendo mais um tutorial de tecnologia, e no vídeo de hoje eu quero ensinar vocês como fazer o gerenciamento de usuários aqui no sistema Linux. Bom, para essa videoaula eu estou utilizando o Ubuntu, tá? Aqui do lado já tem os principais comandos que a gente vai utilizar e os arquivos de configuração que a gente vai passar sobre cada um deles, destacando alguns pontos, tá? Porque é importante que a gente conheça eles, tá? Bom, antes de mais nada, para mostrar para vocês, eu só tenho um único usuário criado nessa máquina, né, que é o usuário Mr. Durden, e a gente vai então ao longo do vídeo criar outros usuários, remover usuários, modificar senha de usuários. A gente vai poder fazer tudo aqui com eles, tá? Mas antes, vamos passar no arquivo pswd, tá? Ele está lá no diretório /etc, então cat /etc pswd, enter, ok. Esse arquivo pswd é o arquivo que armazena as informações dos usuários, né? Por exemplo, o usuário Mr. Durden, que é o usuário que eu tenho criado aqui nessa máquina. Bom, a primeira coluna aqui se refere ao nome dele, do usuário. Depois os dois pontos, a segunda coluna se refere à senha, porém a senha não está guardada aqui nesse arquivo. A senha está guardada num outro arquivo, que é aqui, ó, o /shadow. A gente vai ver já já. Bom, então depois da senha vem o ID do usuário, que o sistema cria para identificar esse usuário aqui no sistema. O sistema também cria um ID para o grupo, que ele cria para esse usuário, né? Então quando a gente cria um usuário, o sistema automaticamente também cria um grupo e associa esse usuário ao grupo. E o ID do grupo é esse aqui, tá? Depois do ID tem o comentário. Quando a gente vai criar um usuário aqui no sistema, a gente consegue adicionar um comentário. A gente coloca "-c" e coloca um comentário. Aqui no sistema ele atribui automaticamente o nome do usuário, né? Mas isso também pode ser alterado. Depois aqui tem a home do usuário, né? Por exemplo, quando eu logo com o Mr. Durden, a home do Mr. Durden é o /home/Mr. Durden, né? Para que eu possa armazenar meus arquivos, enfim, manipulá-los da maneira que eu queira, né? Então o default, a home do usuário que logar é o que vai estar aqui, tá? E por final tem o /bin/bash, que é o interpretador shell desse usuário. Por exemplo, digamos que esse usuário usasse um outro interpretador shell, que seria, sei lá, o ZSH. Poderia colocar aqui também, isso pode ser alterado. Aqui por padrão vem o /bin/bash propriamente do sistema, tá? Então essas aqui são as informações, né, de cada coluna, para que a gente consiga entender. Isso aqui é muito importante, conhecer esse arquivo, tá? Bom, o arquivo seguinte então é o arquivo que armazena as senhas. Só que para a gente poder ver esse arquivo, a gente tem que estar como super usuário, né? A gente tem que estar como root. Então já entrei aqui como usuário root, eu, administrador do sistema. Agora posso então acessar o arquivo shadow. Bom, o arquivo shadow então ele armazena as senhas de todos os usuários, inclusive do root que a gente logou agora, né? Só que a senha ela fica criptografada, né? Isso aqui na verdade é um hash de uma senha criptografada. Por exemplo, a senha do usuário root está logo aqui em cima, né? O usuário root é sempre o primeiro usuário do sistema. Aqui, ó. Olha a senha dele aqui. Também está criptografada, né? Bom, já vimos aqui. Basicamente é só informações de senha, tá? Esse último arquivo a gente não vai falar sobre ele agora. A gente vai primeiramente lançar aqui alguns comandos e em seguida a gente volta para falar sobre ele, tá? Bom, então beleza. Vamos começar aqui por criar um usuário, né? Bom, já estou logado como root para poder criar outros usuários aqui no sistema, né? Porque eu como usuário root eu posso criar outros usuários, eu posso editar as informações de outros usuários, eu posso definir a senha de outros usuários, posso deletar outros usuários, eu posso fazer tudo porque eu sou o administrador do sistema, eu sou o super usuário, tá? Bom, então vamos começar por adicionar aqui um usuário. Então seria useradd. E aí a gente pode passar então aqui uma série de opções. Para você ver as opções possíveis, você pode colocar aqui, ó, useradd --help. Pressiona Enter e aí ele vai te retornar aqui já algumas possibilidades aí que você pode utilizar. Por exemplo, pode passar aqui o "-b", "-c", que é o do comentário, né, como eu havia falado, que a gente vai utilizar ele agora também. "-g" para associar o usuário a um grupo, né, o grupo primário aqui. É aquele que vai aparecer ali quando a gente der um ls-la, que vai aparecer as informações, aparece o grupo lá também, junto com o dono do arquivo. Enfim, tem várias possibilidades aqui, tá? A gente vai utilizar algumas aqui para criar um usuário. Por exemplo, vamos criar aqui um usuário useradd. Vou passar "-c" do comentário, vou passar aqui
o nome do usuário. Pode ser o nome do usuário, geralmente as pessoas colocam o nome do usuário, o sistema coloca também o nome do usuário, mas se você quiser passar alguma outra informação, você pode também. Por exemplo, eu vou criar um usuário chamado Alice, então vou colocar aqui Alice, sei lá, Alice Smith, um nome mais ou menos assim, só um exemplo qualquer, tá pessoal? "-c", então vamos utilizar aqui também o "-s", se a gente quisesse atribuir o shell, no caso eu vou colocar aqui o "-bin", "-dash" mesmo, que é o do padrão do sistema. Bom, e por último também vamos colocar o nome, né, do usuário. Eu vou colocar como letra minúscula mesmo, pressiona Enter. O sistema já criou o usuário, né? Se a gente vier aqui agora e der uma olhada lá no arquivo pswd, já vai aparecer a Alice aqui, né? Tem o Mr. Dude que já existia, e agora a Alice, né? Se vocês observarem, ele está seguindo aqui, né? O 1000, agora 1001, né? O grupo também é 1000, agora o grupo 1001. Porque isso aqui pode ser alterado também, então o número é uma informação que também pode ser alterado, é uma quantidade mínima, né, que o sistema já começa a atribuir os IDs, né? Isso pode ser alterado também, configuração no sistema. Então tá a Alice, a senha dela, que ainda não definimos, o ID dela, o ID do grupo dela, o comentário dela, o interpretador shell dela, né? Desculpa, o interpretador shell e o home dela, a home dela, quando ela inicializar aqui o sistema. Bom, se a gente vir aqui rapidinho, só passar aqui no cat etc /shadow, só para mostrar para vocês que quando a gente cria um usuário e não define para ele nenhuma senha, aqui no arquivo shadow vai aparecer da seguinte maneira: o nome do usuário, e em seguida vai ter um ponto de exclamação, né, representando que realmente não tem nenhuma senha atribuída a esse usuário. Então vamos atribuir aqui uma senha para Alice. Vou colocar aqui o comando que a gente já falou sobre ele, que é o add-user. Vamos falar agora também do pswd. Bom, eu como administrador, então, eu posso definir a minha senha. Por exemplo, se eu colocar aqui apenas pswd, eu vou mexer na minha senha como usuário root, né, como administrador do sistema. Agora, se eu, por exemplo, quiser definir a senha de outro usuário, eu posso fazer, né? Fazer o seguinte aqui, ó, vou definir a senha da Alice. Então eu vou fazer o seguinte: pswd, o nome do usuário, Alice, pressiona Enter. E aí então eu vou definir uma senha para ela, por exemplo, Alice123, Alice123. Bom, senha atualizada com sucesso. Se a gente vier aqui agora no arquivo Shadow, a gente pode ver que a Alice agora tem realmente uma senha criptografada, né, um hash. Não é mais aquele ponto de exclamação, agora sim é um hash criptografado, né, uma senha dela aqui. Muito bem, então a gente já falou sobre dois comandos, né, o user add para adicionar um usuário, vimos também as opções possíveis, né, com o "-help, o comando pswd para alterar a senha. Se eu passar apenas pswd aqui, eu vou alterar a minha senha com o usuário atual, né? Ou então, se eu tiver uma opção de super usuário como root, eu vou passar o pswd, o nome do usuário, enter para definir a senha dele, tá? Bom, agora se a gente quiser, por exemplo, na verdade, antes de falar desses dois comandos, eu quero voltar agora mesmo sobre esse arquivo aqui, pessoal. Uma coisa legal, muito interessante isso aqui. Por exemplo, a gente sabe que quando a gente cria usuários, eles ficam no diretório /home, né? Então vamos lá no /home para ver a Alice que a gente acabou de criar. /home, opa, cd /home, ls. Ué, mas a Alice não está aqui? A gente acabou de criar a Alice. Mas, realmente a Alice não está aqui. Por quê? É interessante saber que nas distribuições Debian e derivado tem um arquivo que é justamente esse arquivo que a gente está falando agora, login.def, que por default nesse arquivo aqui tá para que quando a gente cria um usuário não seja criado o diretório desse usuário, a home desse usuário, né? Na prática, vamos ver isso aqui, ó. Vamos entrar nesse arquivo que você vai entender melhor. Nano, para a gente editar, a gente vai realmente editar esse arquivo. Então, nano /etc /login.defs, enter. Vamos descer aqui para achar a informação que eu quero. Onde é que está aqui? Deixa eu ver. Não, ainda não. Ainda não. Aqui, eu passei. Bom, quando vocês encontrarem default underline home,
É justamente aqui que vocês têm que parar. Na linha de baixo, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o seguinte, em letra maiúscula, create underline home. Simples. Em seguida, pressiona Tab para ficar embaixo ali do yes também. Coloca um yes ali. Ctrl O, Enter, salvamos. Ctrl X, saímos. Ok, já está alterado. Agora, ainda assim não vai aparecer a lista na nossa home não, tá? Não está aqui. Mas se a gente criar um outro usuário, é para aparecer ali. Vamos criar um outro usuário rapidinho aqui? Então vamos lá. User ADD. Não vou passar nenhuma opção, tá? Vou passar direto aqui para a gente não perder muito tempo. Vou criar o usuário Tyler. Vou criar tudo com letra minúscula mesmo. Beleza, criamos o Tyler, tá? Se a gente der um ls agora, o Tyler aparece aqui, legal. Então já está criando a home dos usuários que eu quero, tá? Por isso que eu deixei para falar sobre esse arquivo agora, né? Primeiramente para a gente adicionar um usuário, para a gente ver que realmente não ia criar nenhuma home, então a gente poderia editar o arquivo, né? Por isso que eu deixei para falar dele agora, depois que a gente já tivesse criado um usuário. Bom, mas depois que a gente já criou um usuário, atribuiu para ele uma senha, agora a gente pode fazer também algumas modificações, né? Se a gente quiser deletar um usuário, por exemplo, a Alice, como ela não tem nenhum diretório para ela, eu vou excluir ela, tá? Por exemplo, para excluir o arquivo, o usuário, como é que vai ser? User, del e o nome do usuário, por exemplo, Alice. Nossa, pressionar Enter. Ok. Se eu for consultar agora o arquivo pswd, a Alice já não está mais aqui, tá? Tem aqui o Tyler, né, e o Mr. Durden, mas a Alice não está mais aqui. Significa que ela já não faz mais parte do sistema, né? Peguei que sair aqui sem querer. Bom, agora, uma coisa interessante, se por exemplo, se eu fosse deletar o Tyler, se eu quisesse excluir o Tyler, por exemplo, eu vou vir aqui, user del, vou passar aqui o nome do usuário, Tyler, Enter. Ok, acabei de deletar aqui o Tyler, vamos lá dar uma olhadinha no pswd. Bom, realmente o Tyler já não está mais aqui. Só que o seguinte, se eu vier aqui no home, cd/home, e der um ls, o Tyler ainda está aqui, ou seja, tem um problema aqui, né? Eu acabei de excluir o usuário, porém as informações dele continuam aqui no meu sistema. Não é isso que eu quero. Bom, então quando eu for excluir um usuário, para que exclua também o diretório dele, é só fazer o seguinte, user del e passa a opção "-r", "-r" e o nome do usuário, né? Bom, nesse caso, como já não existe mais o Tyler, né, não vai mais excluir, né? Porém, agora eu vou ter que excluir na mão. Mas é simples, eu só vim aqui, remove "-r", Tyler, Enter, ls já não existe mais, tá? Perfeito. Agora, vamos criar um usuário aqui para explicar o último comando. Eu acabei por excluir todos e não falei do último comando. Vamos falar aqui do último comando, que é o comando usermod. O usermod é então utilizado para a gente modificar as informações do usuário, né? Por exemplo, vamos vir aqui no cat/etc/pswd. A gente vê aqui no pswd, o Smith tem aqui as informações dele, né? O nome, o ID dele, o ID do grupo dele, tem aqui também a home dele e o interpretador bash. Porém, ele não sequer nem tem um comentário. A gente pode utilizar o comando usermod para atribuir aqui um comentário. Por exemplo, usermod -c. Quando a gente, por exemplo, eu quero modificar o comentário, posso passar a opção "-c, da mesma maneira que eu coloquei "-c para criar. Quando eu fui criar um usuário, eu coloquei o "-c para colocar o comentário. Modificar a mesma coisa, usermod -c para modificar o comentário, ou então "-s para modificar o interpretador shell, né? Ou então "-g para mudar o grupo, da mesma maneira, tá? Por exemplo, eu vou colocar usermod -c, que seria o comment de comentário, e vou passar aqui, por exemplo, comentário do Smith, e não enter. Opa, acho que eu fiz alguma coisinha errada aqui. Usermod, ok, tem que passar também o nome do usuário, né, Matheus? Matheus Smith, ok. Aí vamos dar uma olhada lá.
Já tem aqui, ó, o Smith agora tem um comentáriozinho dele aqui. Vamos, por exemplo, mudar também o interpretador shell dele aqui. Posso colocar aqui, não, vou tirar esse, eu ia mudar aqui de novo, mas não vou mudar não. Vou colocar -s e vou passar aqui agora /bin /zsh e vou dar um enter. Vamos consultar lá de novo. E agora o interpretador do Smith é o zsh. Portanto, pessoal, esses são os principais comandos, tá, que você vai utilizar para gerenciar usuários no Linux. Então não tem muito segredo, tá? Se você começar a utilizar os comandos com frequência, você vai já decorá-los com mais rapidez, então tudo vai ficar mais fácil, tá? Então add user para adicionar, user add para adicionar, userdel para deletar, usermod para modificar, e o pswd é para você modificar tanto a sua senha como a senha de outros usuários, desde que você tenha permissão para isso, tá? Portanto, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá, pessoal? Agradeço muito. Se você gostou, deixa um like, tá? Se inscreve no canal, deixa um comentário se você tiver alguma dúvida aí também, tá, pessoal? Agradeço a atenção e até a próxima.